Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, Dom Tomé, a gente teve semana passada a prisão de quase todos os conselheiros do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro e a gente começa a entender um pouquinho, além do que aconteceu, né, com o Sérgio Cabral, de tudo que ele fez, a gente começa a entender um pouquinho por que o Rio de Janeiro está nessa situação de calamidade, né? É verdade. É muito bom nós tratarmos deste assunto hoje, do Tribunal de Contas do Estado do Rio, porque isso, de certa forma, guardando as devidas proporções, acontece também em outros estados e nos municípios, no caso de Rio e São Paulo, que possuem tribunais de conta municipal. O caso do Rio é de estarrecer, porque os membros do Tribunal de Contas, que são em número de 7, deveriam fiscalizar as contas do governo e das instituições públicas, dos homens públicos também. E o que foi agora averiguado, sem sombra de dúvidas, é que 5 dos 7 procuradores do município, membros do Tribunal de Contas, estão indubitavelmente envolvidos na corrupção. Ora, dentro do Estado, dentro do município, os membros do Tribunal de Contas deveriam ser os garantidores de que o dinheiro público é bem aplicado, segundo as normas, segundo a legislação. O que se verificou no Rio é justamente o contrário, que os membros do Tribunal de Contas se tornaram cúmplices e também beneficiários da corrupção envolvendo o dinheiro público. Isto explica um pouco o descrédito dos brasileiros nos homens públicos. Porque se nós compreendemos que o Tribunal de Contas deve acompanhar a liceidade e a justiça na aplicação dos recursos, e de repente um número tão grande deles não faz isso, e ao contrário, age em benefício próprio, nós ficamos sem saber em quem acreditar. Não podemos acreditar naqueles que estão no Poder Executivo. Não acreditamos naqueles que estão no Poder Legislativo. O Judiciário tem também as suas falhas, sobretudo a legislação e a preservação de benefícios próprios que não são usufruídos por outros brasileiros. Agora, os membros também do Tribunal de Contas que deveriam fiscalizar, não fiscalizam e se beneficiam. É importante lembrar que no Brasil, segundo uma estatística publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, que parece ser verídica, 80% dos membros dos tribunais de conta dos estados são pessoas egressas da política. São ex-governadores, ex-senadores, ex-deputados, ex-prefeitos, ex-vereadores. Ou seja, os governadores do estado, e no caso dos 2 municípios do Rio e São Paulo, acabam indicando para serem membros do Tribunal de Contas ex-políticos. E estas indicações políticas parecem que não são boas. Dá-nos a impressão que seria melhor se fossem técnicos. E quem sabe até a presença ou a chegada deles no tribunal não fosse simplesmente por nomeação daquele que está presidindo o Poder Executivo. A mesma estatística do jornal Estado de São Paulo diz que do total dos membros dos tribunais de conta do Brasil, cerca de 20% deles, ou um pouquinho mais, está envolvido em algum processo com pendências no judiciário. Então fica complicado. Os tribunais, com um número majoritário de ex-políticos, destes cerca de 20% respondem a processos, então fica difícil, de fato, a sociedade acreditar que essas pessoas irão fiscalizar as contas públicas dos estados, dos municípios
e das pessoas que ocupam funções públicas. Então, por isso que é importante a gente ter comentado hoje sobre o caso do Rio, porque é, quem sabe, uma oportunidade para pensar e para refletir melhor a natureza dos tribunais de conta dos estados, dos municípios, e rever, quem sabe, o modo de chegada lá dessas pessoas para exercer essas funções, que fossem talvez menos políticos e mais técnicos, e assim corresponderiam melhor à expectativa da sociedade. Isso sem contar, né, Dom Tomé, que existe uma expectativa também de uma suposta delação do ex-governador, né, Sérgio Cabral, que envolveria 91 pessoas, entre elas também juízes, membros do Ministério Público, ou seja, isso ainda não foi confirmado, que realmente existe essa delação, mas a expectativa é que essa semana isso venha à tona, e aí a gente vai ver que o buraco é ainda mais embaixo, né, infelizmente, né, Dom Tomé? É verdade. Existe no Brasil um grande mistério sobre o judiciário. Dos três poderes é o mais hermético, é o mais fechado. Mas, certamente, tudo isso que está acontecendo no Brasil deve ter, ao menos, complacência de algumas pessoas do judiciário. Porque essa proporção que chegou à corrupção no Brasil, é impossível que os membros do judiciário, seja do Estado, seja em âmbito federal, não percebessem e não fiscalizassem, não acompanhassem tudo isso. Nessas tantas reformas que se falam no Brasil, de vez em quando também se fala da necessidade da reforma do judiciário. Não se fala muito na sociedade, mas há muitos aspectos do judiciário no Brasil poderiam e deveriam ser refeitos ou revistos para o bem da própria sociedade. Sem dúvida. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, um forte abraço e um ótimo início de semana para o senhor. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.